Fala galera, você está em Diramas Reviews, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. Venho trazendo para vocês mais um lançamento e dessa vez é a Juni de Camaleão Clothmith EX da Shine Time, ou como está chamando, Gold Tone. A Gold Tone, eu já expliquei aqui, mas vale sempre uma explicação breve. A Gold Tone é um braço da Shine Time que faz cópias ou itens que já existe na linha Clothmith, né? A Juni já existe, que é a 1.0, que eu vou fazer o comparativo aqui. Ela já existe, aí a Good Tone foi lá e fez a versão EX. A Shine Time usa a Good Tone para itens que já existe, ou se não, Shine Time mesmo para itens que não existem, né? Por exemplo, Lost Canvas ou os Guerreiros Deuses. Beleza? Então tá aqui GT, mas a GT de Good Tone e não de Great Toys. E esse B aqui é referente a, por exemplo, Camaleão, tá? Só que Camaleão em chinês começa com a letra B. Então, Good Tone Camaleão. É meio que isso, é isso que está escrito aqui. Então, beleza, vamos abrir aqui a caixa muito simples, é padrão da coleção, da marca, é nada demais, mas não se engane que a qualidade normalmente é muito boa. Aí vem aqui aquele saque, nossa, essa caixa aqui da Shine Time é horrível. Aqui, como é que vem, ó? Aí vem o corpinho X aqui, ó, maneiro, tal, vamos ver direitinho. Aí saquinho com mão e as máscaras, saquinho com partes da armadura, aí ó, a parte em plástico aqui. Rapaz, coisa legal, olha aqui, vem aqui o chicotezinho. E olha que legal, cara, eu tinha esquecido disso, macho. É a parte aqui do saiote da China e da Marin na versão mangá. A gente vai usar, vai testar isso daqui. Os cabelos. E aqui mais partes aqui da armadura. Tá? Então, eu vou tirar isso aqui desse saquinho pra gente olhar melhor. Segura aí. E tá aí, galera. Vamos ver tudo que acompanha a figure. Começar aqui com os extras da Marin e da China. Vamos fazer o teste aqui, mas já venho adiantando para vocês que no meu caso aqui não vai caber, porque as minhas estão de colã, tá? E aí são duas camadas de colã, né? Tem a camada de baixo e a camada de cima. Então acaba que não vou conseguir fechar. Já fiz o teste aqui e eu não vou conseguir fechar para poder demonstrar para vocês da forma que eu deveria, tá? Deixa eu colocar aqui, peraí. Vamos lá, eu vou colocar aqui só para simular para vocês, mas tá vendo? Eu não vou conseguir fechar por conta do colã. Acaba ficando duas camadas aqui de roupinha e eu não consigo fechar. Ficou uma rebarba aqui. Enfim, olha lá, ó. Mas dá para ver como é que ficaria, tá? Ó, ficou interessante pra caramba. Deixa eu colocar na barinha também. Ó, dá para mostrar mais ou menos aqui como é que ficaria, tá? Tá um pouquinho tortinho, mas como eu disse, é porque não tá encaixando direito, não tá fechando. Tá vendo? E ficaria top. Lembrando que isso aqui é do mangá. É apenas se você quiser fazer uma representação do mangá. Se for anime, se você está fazendo a coleção do anime, não precisa colocar isso aqui nelas, tá? Deixa eu fazer o último teste aqui só para demonstrar para vocês que isso está encaixando direitinho. É só na minha, que está com duas camadas de roupa, que não encaixa. Mas, ó, se eu fizer um encaixe aqui num corpo sem os colãs, demonstrar aqui para vocês. O encaixe está perfeito. Olha, fechadinho, direitinho, tá? Então não tem problema nenhum se você for colocar na Marin e na China sem estar com o colã, tá? Fecha direitinho, beleza? E aí para a Juni vem o chicote dela de forma recolhida. Isso aqui é um plástico que tá preto, não tá bonito, né? Acho que ficou fazendo um formato meio diferente aqui do da Bandai, porque estava na caixa, né? Porque a da Bandai é assim, ó. E aí ficou acostumado. Mas com o secador você consegue acostumar para que fique assim de novo. Tá com preto muito básico, está feio. O da Bandai tem um acabamento metálico por cima que fica mais bonito, mas também é de plástico, né? Esse aqui é o da Bandai, esse aqui é o da ST. Ó, tá vendo que brilha mais o da Bandai? Porque ó, fica muito diferente o da coloração aqui de metal e o de plástico. Ó, tá vendo?
Vou falar de metal, tá aqui, é igualzinho o da Bandai. Talvez não, é um pouquinho só mais grosso, o que não tem problema nenhum. Um pouquinho mais grosso só, mas o formato, o design é direitinho. Todo de metal, muito interessante. Oxi, essa ponta aqui. Hein? A armadura tá numa coloração muito bonita, tá bem parecido com o da Bandai, na verdade. Aí, tá bem parecido. Ela é mais fininha, as proporções EX. É mais fininha a canela dela. A gente vai fazer um comparativo melhor, né? Mas tá aí, ó. Aqui na parte do preta tá mais fosco, né? Mas aqui a parte do azul esverdeado tá igualzinho. Vem aqui bastante mãos, mãos fechadas, mãos relaxadas, mãos para segurar o chicote, tanto a direita como a esquerda, e duas mãos ali para, acho que é para segurar o chicote de formas diferentes também. Olha lá, tem uma, é diferente. Esse daqui é para segurar esse chicote articulado, e esse daqui talvez o outro chicote, olha lá. É diferente os formatos aqui. A coloração tá ok, a qualidade da mão tá aceitável. Tá aí, bonitinho. Cabelo para usar com elmo. Tem um peitoral aqui extra. Deve ser para colocar armadura, a gente vai testar aqui. Uma observação aqui da armadura é que a ombreira tá de metal. O da Bandai é de plástico. Achei bem bacana isso daqui. E aí vamos ver as faces. Ó, as faces, ó, separei aqui, são 4 faces para usar com elmo. Que é olhos fechados, tá vendo? Esse aqui é o encaixe do elmo. Então, olhos fechados, ela chorando, olha que legal, muito legal. Essas duas faces aqui são exclusivas da Figure, na versão EX, a Bandai não tem essa expressão facial aqui. E aí tem também a versão neutra, a face neutra, e com máscara, a opção de máscara. Então são essas 4 faces aqui para usar com o elmo. E aí tem as duas faces para usar sem o elmo, que é a versão com a máscara e uma face neutra. Então quer dizer, a face chorando e olhos fechados é exclusivo do elmo. E a face neutra e uma máscara para usar sem o elmo. Então temos aqui duas faces neutras, uma para o elmo e outra sem elmo. Ela tá bem bonita, a ST tá fazendo um trabalho de headsculpt para os personagens femininos aqui que tá excelente, muito bom o resultado final aqui. Olha isso. Incrível o trabalho aqui da ST, cara. Incrível mesmo. Fazendo como comparativo com a Bandai, o da Bandai só tem duas faces. Uma face para essa face aqui para usar com elmo e essa face aqui para usar sem elmo, tá? São diferentes essa aqui da Bandai. E aí vamos fazer o comparativo do cabelo primeiro. Ó, o cabelo a gente vê que está melhor modelado no da Shiny Time. Inclusive, isso daqui são mechas. Ó, são mechas encaixadas aqui. Então tem uma camada a mais de cabelo que o da Bandai não tem. E ficou melhor a divisão aqui, ó. Ficou a franja e mais essa parte aqui da costeleta. Ficou incrível. Olha aí. Olha, ficou muito bonito daqui da Shiny Time. Olha, a gente vê que os olhos aqui da versão da Shiny Time tá mais correto, tá azulzinho e tá mais correto, né? Essa face aqui não tem na Shiny Time. Aqui mais se parecem são essas daqui. Eu acho que a face da Bandai, olha, tá muito bonita. Eu acho que chega a ser mais bonito que o da ST, mas a vitória por muito pouco. Agora o cabelo, a Shiny Time ganha de lavada. Olha aí, ó. Muito melhor modelado, né? O corpo é na versão EX, ela tá do mesmo tamanho da Marin e da China, tá? Poderia ser um pouquinho menor, ali, porque a Juni de Camaleão ela tem 1,60 m, a Marin tem 1,67 m e a China 1,66 m. Então ela poderia ser um pouquinho menor, mas aí o corpo EX só tem um.
né? Então, tudo bem. E tá aqui, tá bem resistente, tá muito bom, na verdade, esse corpo aqui. O meu que veio com problema com o pé, que tá extremamente mole esse pé direito aqui, mas o outro até que tá bem firme, é um problema exclusivo da minha figure. De resto tá muito bem firme, inclusive tá sem aquela articulação proveniente do corpo EX, que não tem aquela articulação, aí tem que fazer aquele custom que eu já ensinei para vocês. Eu não vou fazer esse custom destrutivo aqui nessa aqui, porque eu não sei se eu vou ficar com ela. Vou decidir depois de montado, porque eu já tenho a 1.0 e eu gosto muito da 1.0, não sei se eu vou querer trocar, vamos ver. Mas eu estou gostando aqui do resultado. Eu acho que ela ficou um pouquinho pescoçuda, pelo menos aqui sem armadura. Vamos ver com a armadura como é que fica. E é isso, o corpo está muito bonitinho. Mesma característica ali do corpo EX, tá? A gente já fez comparação com 1.0 em várias vezes aqui, então acho que não precisa fazer hoje. E vamos montar ela, né? Vamos montar essa figura aqui para ver como é que fica montado e aí eu faço o comparativo melhor com as duas Junes depois dela montada, né? Vamos tirar aqui. Aí só foi o pescoço todo. E aí vai ter que trocar esse peitoral aqui. Vamos colocar já o outro, que é para colocar a armadura. Aí, show. Então vamos para a montagem e aí eu falo para vocês como é que ficou. Vamos lá. E tá aí, galera, ó, montagem super agradável, tudo encaixou perfeitamente, muito gostosinha a montagem, cara, e tá, ó, excelente o item, muito bonito que tá ficando. E aí vamos colocar primeiramente aqui a face dela sem o elmo, e ela aqui sem máscara também. E olha, ficou muito bonita, nossa! Ah, sei lá, ela tá pescoçudinha, mas eu achei que ia me incomodar mais. Mas ela tá de fato pescoçudinha, ficou muito alta. A China e a Marin, eu não tenho essa... Não parece, não. Não sei se é por conta do cabelo e tudo mais, né? Dessas mechazinhas aqui. A Marin não parece porque tem o colarinho dela aqui. Mas aqui na June ela parece que ficou pescoçudinha assim. Mas de fato não me incomodou tanto. E vi em foto estava pior. Aqui ela tá bem bonita, na verdade. E aí vamos concluir a montagem. E aí eu vou botar a montagem logo com a máscara e tudo mais. Vou colocar o chicote na mão dela também. Aí vamos usar o cabelo aqui pro elmo. Já pega o elmo aqui, já coloca no encaixe do cabelo. Isso aqui espeta, rapaz. Foi? Foi. Aí já vamos usar essa máscara aqui já. No take depois eu faço ela de várias formas, né? Coloco ela com elmo e sem máscara. Aí já coloco aqui na máscara já. Encaixa aqui. Cabelo de trás. Cara, monta tudo direitinho, mano. Pô, parabéns a Shiny Time, porque o item tá realmente muito bom. Ó, a montagem toda direitinha. E aí tem o cabelo, o que é mais quadradinho aqui na frente. Esse é para usar com elmo. Ó, a diferença aqui na franja. A franja mais quadradinha, a gente coloca aqui porque ela vai dar espaço para colocar a anteninha do elmo. Olha aqui. Essa anteninha aqui. Ó como é que ficou bonitinho. Ah, lembrando que vem os protetores de punho do mangá também aqui, tá? Mas eu usei, claro, a versão anime. E aí vamos
concluir a montagem aqui, já vou colocar o chicote na mão dela. Porque aí quando eu colocar a cabeça aqui, já vai ficar toda montada. Vamos lá. Aí encaixa. Até saiu a mão aqui. Ó. Pronto. E para concluir a montagem, botar o pescoço aqui. Voilá. Tu é doido, bicho. Que coisa linda, mano. Que trabalho da ST. E sabe o que eu fico impressionado? Isso aqui tá extremamente barato. Aí, tu é doido, bicho. Olha que coisa linda, galera. Nossa, é uma das cavaleiras mais... Um dos personagens mais incríveis aqui de beleza, né? Quando se fala de beleza. Ela tá incrível. De fato, ficou pescoçudinha, tá? Isso me incomodou levemente. Mas, de qualquer forma, ela tá linda demais. Acho que é o único defeitozinho. Ela não tem defeito tirando isso. Eu senti, óbvio, que o design da coxa aqui poderia ser maior também, mas a coxa, né, era para estar até aqui, mais ou menos. Mas o que me incomodou mais foi o pescoço. Me incomodou de uma forma que eu ainda acho o item bonito, né? Me incomodou pouco. E aí, fazendo uma comparação aqui com o da Bandai, olha, a bichinha ficou bem mais alta, porque tá certo, né? Na versão EX. Aí ela ficou bem mais pescoçudinha. Mas as proporções, eu achei aqui o da Juni EX muito melhor, cara. A não ser a parte aqui da coxa. Tá vendo? Da Bandai, ó. Ela pega metade da coxa, tá vendo? Mas aqui a ombreira tá com uma proporção muito boa. Ah, olha aqui, a parte aqui da frente do peitoral tá mais certinho, né? Olha aqui, tem esse detalhe aqui, nada a ver no da Bandai, que aqui tá mais correto nas linhas. Sim, eu vou fazer um comparativo melhor depois do take de pose, tá? E aí eu vou mostrar todos esses detalhezinhos aqui. Mas, olha, tá incrível esse item aqui, ainda mais pro preço. Shine Time aí fazendo um ótimo trabalho. E, bom, vamos lá. Eu vou fazer um take de pose. Elas reunidas aqui, eu vou botar elas reunidas no final. Vou fazer um take de pose, tá? E depois do take de pose a gente vai para as considerações finais. Vamos lá. E vamos para o aguardado comparativo entre a Juni EX da Shine Time contra 1.0 da Bandai. Bom, a gente vê o tamanho, é surreal a diferença. Tá bem maior a Juni da Shine Time, o que é normal. A linha EX ela é maior, então não estranhem essa diferença, está correto. E aí é uma escolha muito difícil, galera, é decidir qual que vai ficar na minha coleção. É uma escolha muito difícil, porque ambos têm lados positivos e negativos. Vamos lá. Nas faces, na Red Sculpt, eu acho que a Bandai, o rosto ainda ficou muito bonitinho. Não ficou datado, tá muito bom o rosto, mas aí perde na coloração dos olhos.
os olhos da Shine Time tá mais correto, é azul. Mas eu acho mais bonito o rosto da Bandai, mas a coloração dos olhos tá melhor no da Shine Time. Fora que a Shine Time tem muito mais opções de face, tá? Tem a face dela chorando, ela chora bastante ali com o Shun. Então é uma face muitíssimo importante, coisa que a Bandai não tem. O cabelo, sem comparação, o da Shine Time tá muito melhor para mim, tá melhor modelado, é um molde mais atualizado. Não que o da Bandai seja ruim, mas eu achei melhor o da Shine Time. Na parte ali do pescoço, eu achei melhor o da Bandai. Da Shine Time ficou muito pescoçudo, infelizmente. E já aviso para vocês aqui que não é intercambiável. Não dá para trocar a cabeça com o da Shine Time, porque o pino não troca. Não dá para trocar o pescoço também, porque o pescoço é muito mais grosso aqui no da Bandai. Então não dá para fazer essa troca aí, infelizmente. Design da armadura, para mim, a Shine Time ganha em praticamente tudo, a não ser a coxa. A coxa ficou melhor ali no da Bandai, ela é mais alta, tá? Não que a peça seja maior, mas é como a perna da EX é maior, aí ficou essa diferença aí, eu não gostei tanto, tá? Mas o restante é tudo melhor no da Shine Time. Por exemplo, a ombreira ficou melhor, tá mais alinhada, tá mais proporcional. O da Bandai tá muito grande, eu acho que no anime não é tão grande assim. O detalhe aqui do peitoral, tá vendo? Esse detalhe aqui prateado. Detalhe prateado, hein, galera? Só vai até essa parte aqui do abdômen. A da Bandai, não sei porque vai até o fim ali. Não sei se é por conta do mangá. Mas ficou mais fiel aqui no da Shine Time. O formato ali, o protetor de seios, eu acho que tá melhor modelado no da Shine Time. Ficou muito pontudo o da Bandai, eu acho que ficou melhor ali na Shine Time. Enfim, a armadura tá muito melhor na Shine Time, tá mais proporcional, tá muito mais delicado, né? A parte ali do ombro, eu acho que ficou melhor. Fora que ficando com o item da Shine Time, eu ganho esses acessórios aqui, né? Que é para Marin e para China, na versão da Shine Time mesmo. Então é muito difícil, cara, decidir qual que eu vou ficar. Eu tô falando que tá mais difícil porque esse pescoço grande de fato me incomodou. E como a June é mais nova que a Marin da China e de fato menor, eu acho que ficaria legal deixar ela menorzinha do lado da Marin da China. Não sei, na minha cabeça eu acho que ficou melhor. A Bandai tem uma vantagem muito grande que tem o Object, caso eu queira fazer alguma cena ali com o Object. Infelizmente a Shine Time não vem. Então é isso, galera. Tem pontos positivos e pontos negativos. O ideal era ficar com os dois, já que a Juni não, da Shine Time não é nem tão cara. Então, sei lá, eu não sei o que eu vou fazer, mas é que eu acho muito bonitinha ainda, eu acho delicada, o tamanhozinho da Juni da Bandai, eu acho ela bonita. E a Juni toda grandona aqui, né, referente, óbvio, da Bandai, não achei assim tão bonitinha, tão delicada. Mas eu acho que só o pescoço resolveria. Eu acho que só diminuindo o pescoço já faria ela menor que a China e a Marin. E aí eu não sei alguma forma de fazer custom destrutivo para poder diminuir esse pescoço. Eu só não faço aqui essa experiência porque eu não vou ficar com esse item. Não sei se eu vou ficar com esse item, né? Mas se você descobrir algum custom para diminuir esse pescoço, eu acho que esse custom seria muito bem-vindo para ela, tá? As duas são lindas, as duas é uma boa escolha. É óbvio que a Shine Time tem uma vantagem enorme, que é o preço. O preço é muito mais acessível. E aí você mede esses pontos positivos e negativos de cada uma empresa e decide aí. Porque eu tô com essa dificuldade aí de escolher, tá? Então é isso. Comparativo feito. E agora a gente vai para as considerações finais. E tá aí, galera, vamos para a parte final aqui do vídeo. Bom, vamos lá. Coloquei o Shun aqui do lado dela. O Shun é um Bronze Boss, tem um corpo menor e ela tá maior que ele. Isso já achei que não deveria acontecer. Óbvio que o Shun é menor que um Cavaleiro de Ouro, consequentemente a Juni também vai ser. Mas ela tá maior que um Bronze Boss, isso aí já... né? Eu acho que se endireitasse o pescoço, esse item ia ficar top. Ela não incomoda, não é aqueles itens, tá pescoçudo, eu não vou comprar esse item. Não, mas de fato deveria ser um pouquinho menor. Enfim, vamos para a parte final aqui do vídeo.
Bom, peça de metal ou de plástico. Plástico é o elmo, a parte aqui do colar, o cinto todo é de plástico e essas parte aqui que encaixa no antebraço e os protetores de punho é de plástico. O resto é tudo de metal. E vamos para a pintura, galera. A pintura para mim é 5 estrelas, porque não tem nenhum erro. Inclusive tem uma paradinha, um errozinho ali, mas não incomoda. Que tipo, aqui os pinos aqui tá rosa. Era para ser da mesma cor da armadura. Não sei por que eles quiseram colocar rosa. Aqui, ó, por exemplo, igual o da Bandai. O da Bandai é da cor da armadura. Só que é uma parada que não aparece, e se aparecer é da mesma cor que o colan. Então meio que disfarça. Parece que faz parte ali da roupa. Então eu não vou reclamar disso, até porque não aparece e não incomoda. Mas estranho eles ter colocado uma cor rosa, né? Montagem veio perfeita, sem nenhum problema. Digníssimo de uma figura licenciada, realmente muito bom. A Red Sculpt para mim tá linda, eu acho que poderia melhorar ali no tracinho da boca, mas nada de reclamar. Todas as opções são muito boas, as máscaras, as faces exclusivas dela chorando, impecável, para mim é 5 estrelas. O design que tá pecando bastante. Por exemplo, o pescoço para mim ficou devendo, ela ficou muito alta, ficou pescoçuda, então tem que tirar ponto. E tem aquela falha do design da perna dela que ela não. E ela precisa ficar girando aqui, ela não gira e tem que fazer aquela adaptação igual eu fiz com a Marin e com a China. Só que eu tentei tirar a perna aqui, eu nem consegui para poder demonstrar para vocês, não sei porque eu não consegui. E ela precisa dessa movimentação, porque é uma cavalheira, ela precisa para poder fazer pose de ataque, umas poses melhores. Ela é extremamente difícil de fazer pose dinâmica, porque por conta desse travamento da perna e por conta do cabelo. Ela não olha para o lado, né? Ela... Opa, tá quase derrubando o Chunin. Ela não consegue olhar para o lado por conta do cabelo. Então é uma figura um pouquinho difícil de fazer pose dinâmica. Pose mais simples, ela fica linda demais. Mas pose de ataque é bem difícil ela olhar para o lado, ela não vira a cabeça, então é um pouquinho ruim isso daí. As partes de plásticos encontram algumas rebarbas, mas nada demais. Mas por esses pontos aí que eu mencionei para vocês, eu vou deixar, infelizmente, 3 pontos aí de design. Talvez se colocar ela na água quente eu consiga tirar a perna aqui, coisa que eu não consegui nessa, mas né, o encaixe deve ser o mesmo da Shine e da Marin, então né, dá para corrigir ali a parte da perna. Mas 3 estrelas eu acho que é merecido. A originalidade, para mim, é nota 5, até porque é uma figura exclusiva da linha X, então merecido 5 estrelas. Então a nota é 9.2, merecidíssimo, uma nota acima de 9, porque a figura está espetacular e o que mais impressiona é o preço. É uma figura maravilhosa pelo preço, tá? Vamos ver se a galera aí faz um custom de diminuir o pescoço, não sei se dá, galera, mas talvez dê, tá? Um custom destrutivo, né? Que eu infelizmente não vou poder fazer nessa figura porque eu estou indeciso com qual ficar. Lembrando que na minha peça aqui veio com esse pezinho mole, ó, mas não atrapalhou em nada a movimentação de pose, porque o pé é tão pequenininho que isso aqui não interfere em nada, porque o pé fica, enfim, não sei o porquê não atrapalhou, mas ela fica em pé de boa lá, não tá nem usando esse negócio aqui, cara, então sem problema nenhum. Ela tem um centro de equilíbrio impressionante para um corpo feminino, tá? Ela para qualquer pose que você deixar, muito boa mesmo. Enfim, 9.2 é uma nota ideal e eu recomendo muito, galera. O link vai estar na descrição do vídeo e nos comentários fixados para você comprar esse item aqui também, tá? É extremamente barato, você pode sair comprando de boa. E se você quiser economizar, chama o vendedor no chat, fala que veio por Dioramas Reviews, que ele vai te dar um desconto ali, mesmo pagando as taxas, vai sair mais barato, tá? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever, porque aqui é o único canal do mundo que faz reviews de todos os lançamentos da linha Clothmith, Paralelo, Bandai. Então se inscreve aí para você não estar perdendo nenhum conteúdo, para você estar almoçando ou jantando aqui assistindo o canal, tá? Deixa o like, comenta.
E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo e valeu!